Olá a todos e todas, tudo bem? Meu nome é Carolina Chaves Ferro, eu sou professora de História, sou doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, com estágio de doutorado na Universidade Nova de Lisboa. Eu sou atualmente professora dos cursos de História, Jornalismo, Publicidade, Propaganda e Pedagogia. Trabalhei na Biblioteca Nacional, no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, tenho alguma experiência, uma pequena experiência em pesquisa e estou aqui para falar um pouco sobre branquitude a pedido da Vânia. Então vamos lá conversar um pouco sobre isso. Bom, a primeira pergunta da Vânia foi se eu reconheço o meu lugar de privilégio branco na nossa sociedade. E aí eu respondo que hoje em dia sim, mas foi um processo, né? Não foi uma coisa fácil. Como nós vivemos numa sociedade com racismo estrutural, a gente aprende desde pequenininha, né? Ninguém nasce racista, mas a gente aprende desde pequenininha a ser racista. A minha família é uma família de interior, do Rio Grande do Sul, um local onde o racismo é muito forte. E é claro que, apesar do discurso da minha família ser um discurso de que não, nós aceitamos tudo, nós, né, vemos as pessoas todas iguais, a gente sabe que no dia a dia, né, em pequenas coisas, em expressões do cotidiano, a gente aprende a ser racista. E fora do espaço familiar também, né? Na escola a gente reproduz elementos racistas, na sociedade como um todo, na religião, né? Na igreja, a gente começa, né? Volta a reproduzir esses elementos racistas. Então, eu não percebia isso antes, né? Nesse meu lugar de privilégio, até eu entrar na universidade. Apesar de eu ter estudado num colégio, eu estudei no colégio Pedro II, um colégio bastante crítico. A minha melhor amiga era negra, outro meu melhor amigo também era negro. Mas eram os únicos negros na turma e a gente não questionava isso, a gente não achava estranho nem nada disso. Quando eu entrei na universidade, que a gente começou a discutir, e aí sim que eu comecei a ver, né, que realmente existia um racismo estrutural e que eu era parte responsável. Eu não sou a culpada, porque, né, mas meus antepassados sim, isso é importante ter, né, em mente, mas sou responsável pelo racismo estrutural que ainda existe. E aí, a partir desse contato, né, com a universidade, eu comecei a me aprofundar mais sobre o assunto. E quando eu comecei a trabalhar na revista de História da Biblioteca Nacional, que eu trabalhei muitos anos, a gente fez muitos dossiês sobre racismo. Eu tinha colegas negras lá que me trouxeram outras leituras, né? Então comecei a ler Fanon, comecei a ler Angela Davis, e meu discurso também começou a mudar. É muito importante para nós brancos que a gente leia intelectuais negros, porque os intelectuais negros vão nos trazer outra visão de vida e de sociedade que a gente não está acostumado. Então tira a gente do lugar comum, né? Tira a gente dessa mesmice que é ser branco e ter privilégios, e a gente passa a entender o outro, né, que não tem esses privilégios. Então é muito importante a gente ler esses autores negros, né, que tem aos montes, que a gente consegue, né, encontrar os montes, mas que as pessoas têm falado pouco, né, até melhorou um pouco, mas que as pessoas ainda falam um pouco sobre eles. É importante que eles estejam, por exemplo, presentes nas universidades, nas ementas dos cursos, né, isso é muito importante. Bom, quando eu fui para a universidade dar aula, né, eu com as questões das cotas, com as questões do aumento, né, do número de negros na universidade, eu percebi que eu tinha muitos alunos negros. E aí o fato de eu ter muitos alunos negros me fez questionar mais ainda, né? Porque eu tinha meus alunos negros, mas eu não tinha colegas negros, né? Então, aquilo não fazia sentido. Se a maioria da população é negra, por que, né, nós não temos, por exemplo, no corpo docente, né, maioria negra, né? Não faz sentido, né? Em termos lógicos, pelo menos, não faz sentido. E aí a gente vai vendo, né, aos poucos,
esse privilégio negro, estudando mais e entendendo um pouco mais sobre essa questão. Agora, entender essa questão não basta, né? A gente precisa desconstruir isso na sociedade. E aí é muito importante que os brancos tenham essa consciência desse privilégio para tentar desconstruir. E isso é uma das coisas mais difíceis que acontece, porque ter privilégio é bom, né? As pessoas gostam, né, de ter privilégio em relação aos outros. Então, o branco não quer perder os seus privilégios, né? Você tem que ser uma pessoa extremamente crítica e gostar, né, que tenha uma sociedade democrática e não racista e antirracista, né, para que você tenha esse esforço de não ter privilégios. Então, é muito importante que a gente tenha essa autocrítica para tentar construir uma sociedade antirracista, né? Em relação a saber quais privilégios eu tenho, né, por exemplo, quando eu entrei na universidade, praticamente só tinha brancos, né? Então isso já demonstra um privilégio. Eu, como branca, né, no interior, nasci de uma família com condições financeiras, boas condições financeiras, por conta de todo o histórico da minha família. Eu conheço todos os meus ancestrais, né, tanto por parte da minha mãe como por parte do meu pai. Isso é uma coisa raríssima, né, porque muitas pessoas negras, né, vieram na diáspora para cá, né, foram separadas de suas famílias e não conseguem resgatar, né, os seus ancestrais por conta disso, né, foi tirada a sua identidade. No meu caso, eu consigo resgatar a minha identidade, eu tenho um livro sobre, né, a minha família, por parte de pai e por parte de mãe. Então eu sei quem são todos os meus ancestrais, né, sei de onde eles vieram, sei dos lugares de privilégio que eles já tinham, para que eu também tivesse um lugar de privilégio. Então, tive acesso também aos melhores colégios, tive acesso a vários cursos de línguas, né? Tive acesso à universidade que eu escolhi estudar, né? Eu fui para a UF porque eu escolhi estudar lá. Eu tive a sorte de poder escolher, né? Eu tinha condições de fazer um vestibular e passar para onde eu quisesse. E isso tudo é privilégio branco, né? De não precisar trabalhar, por exemplo, enquanto eu estudo, né? De não... das pessoas não me verem, né, de forma negativa. Eu me lembro uma vez que eu fui na delegacia que tinha sido assaltada e aí tinha um monte de gente lá. Eu fui super arrumada porque eu ia depois pro meu trabalho e aí a primeira pessoa, eu cheguei depois de várias pessoas e existia uma fila e a primeira pessoa que eles chamaram para entrar fui eu. E aí eu falei, não, eu estou na fila, a primeira pessoa não sou eu. E aí, o cara se assustou, né? Porque ele está acostumado com o quê? Ele está acostumado com os brancos, né? Ficarem felizes por serem os primeiros da fila, né? Que é o que acontece normalmente. E não é que eu não tivesse perdendo tempo, né? Que eu tivesse que ir pro trabalho. Mas era justo, né? As outras pessoas estavam na fila. Então tinha travesti, tinha a maioria das pessoas negras na fila e eu na fila esperando. Então é muito importante que a gente se manifeste, né? Quando a gente vê que a gente está sendo privilegiado por alguma coisa, que a gente se manifeste e que a gente coloque isso, né, para as pessoas, para elas verem quanto elas estão agindo também de forma errada, né? Porque as pessoas agem de forma errada quase sem perceber, o que é um erro, né? Porque elas não percebem exatamente por não conhecerem, não saberem sobre a existência do racismo estrutural. Bom, acho que eu falei muito do primeiro ponto, mas vamos pro, né, segundo. Quais situações no dia a dia fica mais nítida essa desigualdade social? Bom, essa situação, por exemplo, da delegacia foi bastante nítido, né? Eu nunca fui revistada, nem nunca... Também existe a questão de eu ser mulher, mas eu nunca fui revistada, nunca desconfiaram de mim, por exemplo. Eu sempre tive portas abertas para entrar em qualquer lugar e nunca desconfiaram de mim, nunca acharam que eu podia ser, né, assaltante, nenhuma loja, nenhum espaço público, né? E eu sei que acontece isso com, né, muitas pessoas negras, né? E como eu falei, eu tenho minha melhor amiga negra e eu já senti, né, estando com ela, né, diferença de tratamento,
né? A gente saía muito pra boate e tudo, e tinha uma diferença de tratamento entre ela e eu, né? E era uma coisa que, inclusive, ela não sentia, se escondia e também sentiu a partir do contato com a universidade, né? O que acontece também é que os homens negros em ônibus, por exemplo, também são bastante procurados, né? Então eu fui parada uma vez numa blitz, né? O cara foi super educado comigo, né? Pegou meu documento, olhou, tá tudo certo e pronto, né? Foi. E eu acho que me parou, não sei porquê, né? Também eu tinha que parar as pessoas, né? Tava parando muita gente e acabou me parando. Mas é muito raro isso acontecer com uma pessoa branca, uma mulher branca, né? Bem vestida, é muito, muito raro isso acontecer. A gente vê isso também nos espaços, né, de intelectualidade, nos espaços considerados de elite, né? Normalmente os negros servem os brancos, né? Normalmente as empregadas domésticas são negras, né? Normalmente você tem ali um impedimento, né, dos negros entrarem em determinados espaços, como clubes, por exemplo, né? Clubes de elite do Rio de Janeiro, né? Você tem impedimento de entrar nos shopping centers, né? Aqueles mais ricos como Fashion Mall ou aquele Village Mall também, né? Então existem, né, milhões de coisas que unem, né, essa desigualdade social, né, que demonstram essa desigualdade social a partir do privilégio branco e do racismo estrutural, né? É muito importante que a gente coloque as duas coisas juntas, né? Eu vou para o 3, então. Na sua visão, qual a importância do branco na luta antirracista? Muito importante, né? A discussão, né, em relação aos negros, né, está muito avançada, né? Os negros já produziram muitas obras sobre o assunto, os intelectuais negros já produziram muitas obras sobre o assunto, se reúnem em congressos, se reúnem em eventos, tem redes sociais, tem jornalismo alternativo. Então, assim, a luta do movimento negro é uma luta organizada, né? E é uma luta que já está muito avançada, né? Uma luta que não é de hoje, é uma luta histórica, né? Desde antes da abolição da escravidão, existe uma organização do movimento negro ali. A questão é, se os brancos não compreenderem seu lugar de privilégio, que é isso que uma luta antirracista faz, né? A gente não vai mudar nada. Então precisa, né, desde pequenininho, desde lá da educação infantil, você começar a trabalhar essa sociedade antirracista com as crianças, né? Porque as crianças, como eu falei, elas não nascem racistas, mas elas vão trazer de casa, né, dos outros grupos que elas têm contato, um racismo, né, incipiente. Se a escola consegue quebrar com esse racismo incipiente, né, lá no iniciozinho, a gente já começa a construir uma sociedade diferente, né? Se a gente já começa a construir uma sociedade que a gente chama de uma sociedade antirracista, né? Para isso, a gente tem que trabalhar com autores negros, né? Com literatura infantil negra, com contato com o outro, né? Muitas vezes uma escola extremamente branca, por exemplo, então as crianças ali precisam ter contato com crianças de outras etnias, falar dos indígenas também, né? Porque quando a gente fala de racismo no Brasil, a gente também fala dos indígenas, né? Branco não sofre racismo, mas os indígenas e os negros sim. Então também falar sobre isso, falar do protagonismo dessas pessoas na história brasileira, por exemplo. Isso é muitíssimo importante. Falar dos personagens, né, negros. Eu sou supervisora de editoração do Ensino Fundamental 1, de todo o conteúdo, mas eu também sou produtora do conteúdo de história, e uma das coisas que eu mais tento fazer é desconstruir determinadas coisas, né? Então, por exemplo, eu fiz um capítulo agora sobre marco histórico e acabei falando da abolição da escravidão e acabei falando que, no caso, obviamente, a princesa Isabel assinou a lei, mas
ela não é responsável pela libertação. E citei o Luiz Gama, por exemplo, que é um advogado, né, foi um advogado do século XIX, que lutou muito pela abolição da escravidão, e ele é o patrono da abolição no Brasil. Então é muito importante, aí eu coloquei o Luiz Gama, expliquei quem ele era, né, expliquei toda a luta que ele trouxe junto com outros abolicionistas para que no final houvesse a libertação dos escravos. Então, e falei da pressão que a princesa Isabel, obviamente, sofreu para poder ter a abolição. Então, é muito importante que a gente denome né, as pessoas, que a gente mostre os personagens para que, né, essas crianças, né, desde pequenininhas, vejam a própria luta do movimento negro, a própria luta das pessoas por uma sociedade mais justa, né? Das mulheres, por exemplo, né, por uma sociedade mais justa. Só assim a gente vai conseguir uma luta antirracista. Eu acho que também um papel muito importante na luta antirracista é dos meios de comunicação, né? Desde a publicidade ao jornalismo, né? É você colocar ali, visualizar negros, né? Que eles também educam, informam, então eles precisam colocar informações importantes, parar de chamar, né, aquela pessoa negra da favela de bandido, né, sem nem ter sido ainda julgado, né, que é aquela diferença entre o traficante da Zona Sul e o traficante da favela, né, que um traficante da favela vai ser normalmente, né, a gente não pode nem afirmar, mas pode ser uma pessoa negra, né, por conta da condição financeira, e o da favela é uma pessoa branca, e eles são tratados de forma diferente, né? Então a mídia contribui para isso também. Então, se a mídia passar a tratar de forma diferente também, é uma das formas da gente tentar lutar aí, né, contra a desigualdade social, contra o racismo, né? E aí, né, nós brancos, como estamos nesses espaços de privilégio, como estamos nesses espaços de liderança, por exemplo, somos nós que temos que começar a forçar essas coisas, né? Então, por exemplo, quem constrói o currículo de história vão ser brancos, né, normalmente. Então, se esses brancos estão construindo esse currículo de história para as escolas, vamos incluir, né, a população negra no debate desse currículo de história. Essa é uma contribuição que a gente pode dar, né? Vamos, nós como brancos, ir contra nossos próprios privilégios. Quando a gente observar que a gente está tendo privilégio por conta da nossa cor, a gente precisa falar sobre isso, conversar sobre isso e educar as pessoas também, né? A gente também precisa se policiar, tá? Nós somos racistas. É difícil falar isso, é difícil falar esta frase, mas é preciso admiti-la. E a partir do momento que a gente admite, a gente luta contra esse racismo. A partir do momento que a gente admite que é racista, a gente a todo momento se policia para não ser racista e para lutar contra o racismo. Então é muito importante esse autoconhecimento, né? E essa admissão, né? Admitir que nós somos sim racistas para poder desconstruir esse racismo. Não dá para desconstruir sem ter esse tipo de consciência, né? A quarta pergunta é: qual a importância dos estudos decoloniais na academia? É super importante. Eu estou atualmente falando sobre isso quase em todas as minhas disciplinas, né? A importância dos estudos decoloniais. A nossa história, a nossa construção psíquica, a nossa construção cultural é toda eurocêntrica, né? Pelo processo de colonização que nós sofremos, né? Dos portugueses. E tudo que nós admitimos como melhor, né? Como mais importante, os valores, a música, né? A forma de organização do mundo, né? Que é uma forma cristã, toda ela é europeia, né? E aí, a partir do momento que a gente, né, tem isso, a gente hierarquiza. Então, se, né, os nossos valores, né, tudo que acontece conosco é europeu, né, a gente acha que isso é melhor, né? E quando vem alguma coisa que é de herança indígena ou africana,
a gente acha que é pior, né? A gente hierarquiza. Se a gente, né, de novo, dos pequenininhos à universidade, discute, né, esse processo de eurocentrismo que a gente tem, que é o que a gente propõe com o estudo decolonial, né? O estudo decolonial é a gente, por exemplo, não estudar a história a partir de um viés europeu, afinal de contas, esse local já era ocupado por povos muito antes dos portugueses chegarem aqui. É você não falar com as pessoas ou construir a ideia de descobrimento, porque já existia gente aqui. Então não foi um descobrimento, você pode falar que foi uma chegada, você pode falar que foi uma invasão, dependendo, né, do conceito, mas você não pode falar que foi um descobrimento, por exemplo, que é uma coisa que possivelmente vocês, né, que estão aí estudaram, né, eu estudei, né, e hoje eu trabalho diferente com os meus alunos, eu trabalho e com os pequenos também, né, que eu produzo material também, para desconstruir essa ideia eurocêntrica, né. A ideia de embate, por exemplo, né? Parece que os indígenas receberam os portugueses e aceitaram na dominação. Não houve isso. Pelo contrário, os indígenas lutaram muito. O que acontece é que os europeus sempre foram povos guerreiros. E por serem povos guerreiros, né, e conquistadores, eles tinham armas avançadas de guerra, né? Eles são povos que tinham o intuito de conquistar o outro povo, de dominar outros povos e dominar outras etnias. Então eles tinham, né, um avanço tecnológico para a guerra muito maior do que outros povos. E por isso eles ganharam, né? Mas em compensação, outras técnicas, outras questões culturais, os indígenas eram muito mais avançados. Os povos africanos, né, têm coisas muito mais avançados. Os povos africanos são os grandes pioneiros da metalurgia, que é essencial para o desenvolvimento da Revolução Industrial, por exemplo, né? Os povos africanos sabiam fazer a mineração aqui no Brasil, por isso eles foram levados para Minas Gerais para poder, né, ensinar os brancos como minerar aqui nessas terras, né? Então você tem aí toda uma técnica, né, que é uma técnica que não é própria da Europa, mas que nós, por termos uma ideia eurocêntrica, achamos que é, né? Tudo que vem de tecnológico, avançado tecnicamente, a gente acha que é da Europa, mas muitas coisas não são, né? E aí é importante, por exemplo, destacar esse tipo de coisa, porque quando a gente destaca esse tipo de coisa, a gente tem a ideia, né, de que a Europa não tem superioridade nenhuma, né? É um povo como outro qualquer. Talvez ele tivesse a superioridade lá na guerra, em relação, né, com muitas aspas, né, em relação à técnica, sempre a técnica, mas em várias outras coisas não, né? Então é muito importante, quando a gente pensa em estudos decoloniais, né, a gente tentar verificar historicamente a origem das coisas, né? A origem de coisas que pra gente é muito importante, né? Houve um desenvolvimento social por conta disso e que foi pego, né? Foi apropriado, e aí a gente pode falar em apropriação cultural sim, né? De outros povos, parecendo que a Europa é a grande, né? De onde vêm todas as ideias, de onde vêm todas as coisas. E não é assim, né? A imprensa vem da China, né, por exemplo, né, a imprensa de tipos móveis, né, o papel vem da China, né, então a gente parece que exclui também o Oriente, toda a parte de matemática, astronomia, né, vem da África, de cartografia, né, vem da África, foi um roubo ali deles, né, dos europeus, quando eles invadiram a África no final do século XV, que garantiu as grandes navegações, né? Então eles só vieram para cá porque, né, conseguiram adquirir técnicas que existiam no Império Árabe, africano, que eles não tinham, né? Então é muito importante que a gente eu brinco, denome aos bois, né? E que a gente recupere tudo que foi apropriado pela Europa, para que a gente discuta realmente a influência e a importância, né, dos vários povos que compõem a nossa nação. Porque
atualmente, a gente acha que só a Europa trouxe coisas, né, consideradas moralmente, e também a gente pode discutir isso, boas para o Brasil, e os outros povos só foram ali, né, humilhados, né, o genocídio desses povos, e eles não trouxeram nada. Não faz sentido, né? Se a maioria da população é negra, né, não faz sentido nenhum, por exemplo, né, não terem trazido nada pra gente. Então, às vezes, até a própria lógica nos ajuda a verificar que a Europa não é essa Coca-Cola toda, né? E é importante os estudos decoloniais para a gente demonstrar esse tipo de coisa, para a gente apontar, né, a influência dos outros povos na nossa formação, né, para além dos povos europeus, os outros povos, os povos africanos, os povos indígenas, que aí é muito importante também a gente focar na pluralidade. São vários povos, né? Não é um povo só, não é um povo africano, são vários povos africanos que tinham realidades distintas, técnicas distintas, línguas distintas e que vieram para cá e trouxeram a contribuição deles para a nossa sociedade. Então é muito importante que a gente, né, reveja isso não só na academia, mas desde lá de pequenininhos, reveja essas questões. Você abriria mão de seus privilégios em determinada situação por uma causa justa de direito? Hoje sim, né? Hoje, sendo eu uma mulher branca historiadora, sim, porque eu entendo meu lugar de privilégio e eu sei que, apesar de todos os afetos e saber que ter privilégio é muito bom, eu sei que ele é ruim para a sociedade e é ruim para a democracia, né? Então, numa sociedade democrática, isso é muito importante a gente colocar, né? A gente não pode ser individualista no sentido de achar que as coisas têm que ser boas para mim. Se a gente quer viver numa sociedade democrática, a gente precisa entender aquilo que é bom para as pessoas como um todo, né? E às vezes vários autores, né, sobre democracia falam sobre isso, como Norbert Bobbio, por exemplo, né? A gente precisa numa democracia abrir mão de determinadas coisas para que todos tenham acesso, né? Então, por exemplo, né, o que são as cotas universitárias? Né? São direitos, né, ações afirmativas que o movimento negro conseguiu justissimamente, né, para tentar reparar, né, um pouco do passado, todas as coisas ruins que nós fizemos no passado para esses povos que não conseguem ter acesso ao ensino superior, exatamente porque eles não têm acesso às melhores escolas, né? E não só isso, né? Para quem estuda Bourdieu, né? Existe todo um capital cultural que não foi acumulado, né? Durante a vida, que não é só lá ter direito a um cursinho no final, é todo um capital cultural que se acumula durante toda a vida para que você passe para a universidade, né? Então, as cotas são justíssimas, né? Justíssimas. A gente tem que ter ciência disso, né? Talvez tivesse até que ter mais, né? Para que os negros entrem na universidade, transformem essa universidade numa universidade diferente, uma universidade plural, para que eles entrem nos campos de pesquisa e que tragam novas visões. E tem acontecido isso, e isso é uma coisa maravilhosa, porque só existiam, né? E a gente sabe que a ciência ela não é neutra, né? Só existiam estudos de pessoas brancas e a gente estava perdendo com isso. Perdendo muito, porque não tinha a visão das pessoas negras. A partir do momento que os negros entraram na universidade, né? E eles são ótimos porque eles precisam, né, infelizmente por conta do racismo, mostrar talvez mais que eles merecem que eles façam. Então eles acabam sendo excelentes e quando chegam, né, nos campos de pesquisa, quando chegam no mestrado e doutorado, então, né, eles trazem uma visão diferenciada de mundo, trazem uma visão que faz só agregar a gente, né? Então é muito importante, muitíssimo importante que tenhamos negros na universidade, mas assim, no mestrado, no doutorado, como professores, cada vez mais.
né, para que eles tragam essas visões diferenciadas de sociedade, né, não visões que não são hegemônicas, né, nessa sociedade e hegemônicas inclusive na universidade, né? A gente sabe muito bem que a universidade, né, e ela é dominada pelos brancos, mas não faz sentido, né? É importante que exista uma pluralidade étnica de ideias na universidade, né? Então, assim, hoje eu, Carolina, até porque eu sou adepta da democracia, né? E é uma das coisas que eu estudo atualmente, sou super, né, contra qualquer tipo de privilégio. Agora, de novo, é um processo, né? É um processo de entendimento, é um processo de reconhecimento e é um processo de mexer, inclusive, com os nossos afetos para que a gente lute contra um privilégio, né? Porque as pessoas gostam de privilégio. É muito bom ter privilégio, né? Eu, como branca, posso afirmar. É muito bom ter privilégio. Então, a gente tem que lutar contra aquilo que a gente sabe que é muito bom, porque é melhor que não tenha, né? Porque é melhor para essa sociedade como um todo, né? Então, é muito importante que a gente discuta isso ali. Você encontra resistência nas instituições de ensino, na construção de novos saberes e metas que proporcionam uma educação superior brasileira e não eurocêntrica? Bom, depende, né? Depende da instituição, depende do curso também. Como eu trabalho, né, com cursos de história, jornalismo, publicidade e pedagogia, eu confesso que eu tenho muita sorte, né? Pelo menos na instituição de ensino que eu trabalho, né? Por exemplo, a gente fez uma reforma curricular agora e a gente incluiu, né, muito mais debates relacionados à questão do racismo, a questão do machismo, né, do patriarcalismo. Então a gente conseguiu fazer isso, né? Eu montei uma matriz de cursos de história agora há pouco tempo e a gente conseguiu incluir ali também esses elementos. Eu fiz um plano de curso de história da educação onde eu inseri educação indígena, onde eu inseri educação na África pré-colonial, por exemplo, né? Que aí dá pra gente discutir coisas além da Europa, né? Agora, eu tive muita sorte que eu tive liberdade para fazer isso, né? Fora que, além de ter liberdade, a gente precisa pesquisar muito, né? Porque como na maioria dos lugares não dá essas coisas, né? A gente tem que super pesquisar para poder construir ali um trabalho coerente, um trabalho, né, adequado e correto ali com os alunos. Agora, claro que existem algumas instituições que são instituições de elite branca, né, que são instituições brancas mesmo. No caso, a minha não é, né? Ela é uma universidade particular, mas que atende a um público mais pobre, uma classe mais C, uma classe mais D, né? Então, por isso eu tive também essa liberdade, mas existem instituições que atendem classe alta e aí essas instituições pode ser, veja bem, né, que tenha uma resistência sim, né? Porque a resistência já vem dos próprios professores, né, que são brancos, privilegiados e não conseguem fazer essa autocrítica que eu tô falando, né, em relação aos seus privilégios. Então aí é muito complicado, né? Outra coisa são professores que não se renovam, né? Como eu falei para vocês, quando eu estava na universidade eu aprendi algumas coisas, mas quando eu saí eu precisei buscar muito mais, né? Então eu acelerei os meus estudos sobre intelectuais negros, acelerei os meus estudos sobre democracia, porque eu não sou especialista nisso, né? No meu doutorado, não fui especialista nisso, nem na minha universidade, né? Deu tempo de estudar tudo isso, mas eu busquei por conta própria para poder saber, para poder lidar com os meus alunos, para poder lidar com essas realidades, para poder conversar sobre o assunto. Então, hoje eu sou a professora que orienta sobre questões sociais na instituição, por exemplo. Então, tudo que tem a ver com racismo, LGBTfobia e feminismo sou eu que oriento. Porque eu trouxe isso para a universidade, né? Isso foi importante para mim como pessoa. Eu não sou LGBTQIA+, eu sou heterossexual, sou cis, né?
Eu sou branca e sou feminista, então, no caso, eu sou mulher, né? Então, no caso, a questão da mulher eu posso falar com mais propriedade, porque por conta de ser mulher, né, existem outras questões, mas eu sou uma mulher branca, que ainda tem privilégio em cima da mulher negra, da mulher indígena, por exemplo. Então, é importante entender as camadas de privilégio, né, da nossa sociedade. Só que eu sei da importância disso para os nossos alunos, eu sei da importância disso para a sociedade. Então, é o que eu quero, o que eu gosto de falar, é o que eu gosto de estudar, é o que eu gosto e eu acho importante comentar, falar e discutir e debater sobre esses assuntos, exatamente para a gente tentar construir uma sociedade mais justa, né? A minha luta é uma luta antirracista. Eu não posso participar de movimento negro porque eu sou branca. Eu não tenho... Quer dizer, todos nós temos sangue negro porque o Homo sapiens surgiu na África, mas a princípio, né, eu não tenho sangue africano a partir dos meus ancestrais, né, que eu conheça. Eu tenho sangue europeu, né, mas não quer dizer nada, porque eu sou brasileira e por ser brasileira eu tenho, né, influência das culturas indígenas e africanas. Eu estava falando que a minha mãe é do interior do Rio Grande do Sul, né, minha família é de lá, e se toma chimarrão, e várias expressões, são expressões indígenas, né? Tudo isso é de origem indígena, né? E aí os brancos ficam lá, né? Nós somos brancos, né? Não temos nada de... Não, como não? Se o chimarrão que você está tomando é de origem indígena, né? Se as expressões que você está utilizando são de origem indígena, chimia, cusco, né? Que é o cachorro, vira-lata, assim, coisas que eles não percebem, né? Mas não percebem também porque não aprendem na escola, né? Para eles falam isso no cotidiano e não aprendem que esses são elementos culturais indígenas, por exemplo. Então, nós brasileiros, por mais que, né, que a gente tenha, né? Eu sou do sangue não sei o quê, né? Porque a gente tem uma pluralidade muito grande no Brasil, não importa. A gente tem influência dos negros, dos indígenas e dos europeus, dos três povos, né? E agora mais tardiamente dos asiáticos, né? A gente tem influência. Então, não importa se você é branca, negra, indígena, você vai ter influência porque a gente tem uma sociedade, né, multiculturalizada, né? A partir do momento que você tem uma sociedade multiculturalizada, você precisa entender que não importa a sua cor, você vai ter essa influência. Então, se você vai ter essa influência, por que não estudar? Por que não valorizar todas as culturas que estão compostas na sua sociedade, que te formam como identidade, que te formam como pessoa, né? É muito importante que a gente não valorize uma só, porque a gente só valoriza a europeia. A gente precisa valorizar as outras e dar o espaço devido às outras também, né? E na educação superior, o que tem acontecido é que a gente tem repetido os intelectuais brancos, né? E eu não estou falando que os intelectuais brancos não são ruins. Eu mesma citei aqui o Bourdieu, por exemplo, que ajuda a gente a entender essa questão dos privilégios aí, do capital cultural, né? Mas existem tantos intelectuais negros tão interessantes, né, que a gente pode abordar, né? Eu falei aqui do feminismo, a gente tem a Angela Davis, eu falei aqui da própria branquitude, os primeiros estudos sobre branquitude, quem estuda é o Frantz Fanon, né, que é uma referência assim fantástica, né? Quando a gente fala sobre racismo, o próprio conceito de racismo, a gente tem o Kabengele Munanga, por exemplo, né, que foi professor da USP e que é africano, né, mas que veio para o Brasil. A gente tem uma gama de intelectuais negros sensacionais que a gente pode incluir. Só que lá no passado, na universidade, né, quem formou os professores que estão hoje, eles se formaram com intelectuais brancos. E aí, se eles não se atualizam, né, se eles não procuram, né, outras coisas, né, se eles não procuram outros estudos, se eles querem continuar na sua bolha, né, além de eles não demonstrarem, né, que eles continuam pesquisando, que é uma coisa horrível para um professor universitário,
O professor universitário, ele não é só o professor universitário, mas o professor universitário principalmente, ele precisa estar atualizado, né? Ele precisa saber o que está sendo debatido na disciplina que ele dá, né? Não importa, não há justificativa para esse professor, né? Ele está no lugar errado se ele não se atualiza, né? Ele está no lugar errado se ele não coloca, né, outros intelectuais para serem pensados ali. A gente tem que estudar os clássicos, eu não estou falando que não. A gente precisa estudar os clássicos, mas a gente também precisa, apesar que existem também intelectuais negros já clássicos, mas a gente também precisa estudar aquilo que tem de novo, né? Aquilo que está sendo discutido e debatido atualmente. Não se debatia branquitude, não se debatia negritude, não se debatia esse racismo estrutural no século, né, no início do século XIX, não se debatia isso. A gente debate hoje em dia. A gente debate hoje em dia porque a gente tem uma sociedade em tese democrática, em tese mesmo, porque a gente sabe que a gente está vivenciando. Mas hoje, que a gente tem liberdade para debater, a gente precisa debater de tudo. De tudo, né? E uma coisa interessante que eu indico para os professores universitários em geral é que eles também perguntem para os seus alunos, né? Porque hoje em dia com a internet, seus alunos trazem referências, né? Então é muito importante, porque às vezes a gente aprende com os nossos alunos algumas referências. Isso é muito legal. Então, por que não, né? Se a gente entende, se o professor universitário entende, né? Talvez como eu entendo, né? Numa educação dialógica, como Paulo Freire fala, a gente precisa dialogar com esses alunos e esses alunos trazem muita coisa bacana pra gente. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente cresce muito dentro da disciplina que a gente está dando, né? E a gente aprende com os nossos alunos, o que é uma coisa fantástica. Como a gente tem cada vez mais alunos negros, a gente aprende cada vez mais com eles e eu aprendo o tempo inteiro com os meus alunos negros. E eu acho que é isso. Eu espero ter contribuído aí para vocês. Se vocês quiserem bater mais papo, me chamem, que eu super bato um papo com vocês. É um prazer estar aqui, falar sobre o assunto. E vamos, gente, em prol de uma sociedade antirracista e dos estudos decoloniais, porque a gente precisa mudar esse país para um país mais justo e democrático para todo mundo. Um grande beijo. Tchau, tchau.